Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Excelente noite a todos. Hoje a gente está sem o nosso atual cenário, a gente temos probleminhas técnicos, mas a gente faz de tudo para levar uma boa entrevista para você todas as noites de sextas-feiras aqui na Prime Studios TV. Então, hoje está começando o programa de número 26 do Trocando em Miúdos, e eu tenho uma honra de receber o professor Fernando, que ele é geólogo, é professor do Instituto Federal Goiano, e também ele é pré-candidato a vereador, e também vou receber o ex-ministro das Comunicações do governo Luiz Inácio Lula da Silva, Hélio Costa. Tem perguntas para os nossos dois convidados, enviem aqui na nossa live, no 99277-5578, DDD 64, DDD do Sudoeste de Goiás, eu falo direto de Rio Verde, a capital das oportunidades, ou aqui na live do Facebook. O programa que faz você pensar está entrando no ar agora. E você pode participar do Trocando em Miúdos no 99277-5578, DDD 64, ou aqui na live do Facebook. Só para a gente apresentar o nosso convidado, que é o ex-ministro Hélio Costa, ele iniciou sua carreira como radialista em Barbacena, logo mudou-se para Belo Horizonte, onde trabalhou na Rádio Itatiaia. Posteriormente, foi repórter do jornal Estado de Minas e do Diário da Tarde, e apresentador da TV Itacolomi, a então filial da TV da Rede Tupi de televisão. Depois mudou-se para Washington, nos Estados Unidos, para trabalhar na Rádio Internacional da Voz da América. Lá foi convidado para implantar a sucursal internacional da Rede Globo nos Estados Unidos. Como repórter internacional, esteve em 73 países e cobriu os conflitos em El Salvador, Nicarágua e no Oriente Médio, fazendo reportagens especiais para o programa Fantástico. Na política, ele foi deputado federal, senador por Minas Gerais e ministro das Comunicações do governo Lula. Ajudou a escolher o padrão de TV digital hoje em uso no Brasil. O Trocando em Miúdos tem a honra de entrevistar Hélio Costa. Ministro Hélio Costa, seja bem-vindo à... Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Boa noite, Fernando. Boa noite aos ouvintes do Trocando em Miúdos. Montou para mim uma apresentação e eu não consegui incluir no script, professor, mas faça uma breve apresentação do senhor também, aqui para os nossos telespectadores, e seja bem-vindo aqui na programação. Boa noite, Bruno. Boa noite, ministro Hélio Costa. É uma satisfação, agradeço o convite aí por fazer parte desse debate e dessa conversa tão rica com o ministro. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, o Trocando Miúdos, e é uma alegria muito grande aí tê-lo conosco e fazer parte dessa participação especial. Ministro Costa, a sua carreira na comunicação iniciou-se no rádio, como foi dito aqui no início. Passou pela abertura do escritório da Globo em Washington, nos Estados Unidos, e cobriu inúmeras guerras. Qual é o momento que você pudesse escolher o mais importante da sua carreira como jornalista? Olha, certamente a minha passagem como correspondente internacional, baseada em Washington, depois baseado em Nova York, sendo responsável pela implantação de todo um sistema de televisão, na época ainda muito difícil, complicado, porque ainda tínhamos dificuldades de ter linhas de satélites a qualquer momento. Então, tudo isso foi um trabalho que nós tivemos a oportunidade de desenvolver nos Estados Unidos e na Europa. Ajudei também a montar o escritório da Rede Globo em Londres, e, por isso, nós deixamos um caminho todo aberto para os jornalistas que nos seguiram, os correspondentes que depois
foram espalhados por todo o mundo, diga-se de passagem, e que já tiveram, em determinado momento, uma melhor possibilidade de desempenhar suas difíceis missões. Ministro, a gente vive tempos onde a informação vem através das redes sociais. A grande maioria é fake news, né, infelizmente. Há um movimento forte na tentativa de depreciar o jornalismo com ataques a veículos de imprensa e seus colaboradores. Preocupa esse ataque sistemático aos veículos de comunicação? Olha, veja só, eu entendo que nós não podemos nunca prejudicar a verdadeira imprensa, a comunicação correta, objetiva, sadia, inteligente, e com isso deixar que ela seja contaminada pelas fake news ou por aqueles que, lamentavelmente, se utilizam das redes sociais para poder fazer a deturpação de um momento, de uma notícia, de uma informação. Mas eu vejo que as pessoas estão começando a entender claramente o que é a notícia bem elaborada, a notícia responsável e o fake news. Por exemplo, pesquisa recente, de aproximadamente 2, 3 semanas, da Folha de São Paulo, mostrou que a credibilidade de instrumentos como WhatsApp e Facebook não chega a 20%. Pelo contrário, elas estão numa faixa de 12% a 15% de credibilidade, 12% a 15%. Aí você fala do rádio e fala da televisão, já vamos para 60%, 50% a 60%. Então as pessoas estão sabendo, sim, administrar essa situação criada com a facilidade que existe hoje, em que você, com o seu celular e com acesso à internet, você automaticamente tem condição de falar com o mundo inteiro. Como dizia o Umberto Eco, um grande escritor italiano, antigamente as pessoas que não tinham qualificação para poder tratar uma notícia, quando elas faziam isso, faziam para 2 ou 3 pessoas no seu círculo de amizades. E hoje, lamentavelmente, quando abrem a boca, falam para o mundo inteiro. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, mas vejo que as pessoas estão sabendo dividir, estão sabendo ver e dar credibilidade aos veículos que realmente têm. Tá certo. A gente está conversando com o ex-ministro das Comunicações, ministro, né? Ainda, porque não existe. Teve uma passagem importante pelo Ministério das Comunicações, o Hélio Costa, e com o professor também, Fernando Umo. Fernando, tem alguma consideração a fazer, alguma pergunta ao ministro? Muito bem, Bruno. Deixa eu aproveitar, porque essa sua pergunta realmente ela é muito interessante, muito importante para nós nos dias atuais, onde nós recebemos uma avalanche de informações e a todo momento chegam no WhatsApp, chegam no Facebook, chegam nas diversas redes sociais, Instagram e Twitter, muita informação para cima de todos nós. E eu me recordo, por exemplo, na minha infância, digamos assim, juventude, que eu ainda assistia, né, às coberturas jornalísticas do ministro Hélio Costa em relação aos conflitos internacionais. E que era uma parte da geografia que eu sempre gostei, sempre fui muito apaixonado, que é a questão da geopolítica e dessa andança que o ministro fazia, por exemplo, pelo mundo, fazendo essas coberturas. Bom, o que isso tem de importante? Tem que a televisão era um dos instrumentos principais de abastecimento de informação da pessoa que estava em casa, do estudante, da dona de casa, do trabalhador, da trabalhadora. E, ao mesmo tempo que eu assistia essas notícias do Hélio Costa, eu também corria depois à livraria ou corria à biblioteca de casa para buscar outros autores. Me lembro, por exemplo, né, recorrer aos livros do José Arbex, onde eu conseguia traduzir ou conseguia entender melhor aquilo que estava sendo trabalhado ou participado na televisão. O que acontece hoje é que nós temos uma enxurrada de fake news que
propiciam a simplificação do conteúdo. E esse eu acho, e me parece um ponto fundamental, porque todos nós nos tornamos, né, aqueles indivíduos que querem lançar, ficam ávidos por lançar aquela mensagem que recém chegou, sem passar por um filtro de informação. E esse me parece que é o grande detalhe e que as pessoas estão se percebendo, como o ministro colocou, e isso leva à perda, por exemplo, da credibilidade daquilo que está sendo passado. Então, é importante, principalmente nesse momento de quarentena agora, onde as informações elas aumentam, elas se avolumam, onde nós, muitas vezes, dentro de casa, não conseguimos estabelecer uma conversa, um contato, que as pessoas façam uma análise desse conteúdo e dessa informação, do que tem por trás dela. Porque muitas vezes essa informação simplificada, ela não traz leitura do contexto onde ela está inserida, ela não traz a leitura do todo. E essa leitura é muito importante, porque nós estamos falando de Covid, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de política, nós estamos falando de uma série de situações que é necessário a gente desnudar o que existe por trás delas, e fazer com que essa palavra, ou como diria Paulo Freire, essa palavra mundo, né, que seria justamente essa interpretação de mundo que nós temos que fazer, e uma interpretação necessária à consciência do ser humano, que ela possa ser colocada em questão. Aí, eu tenho uma pergunta, né, um questionamento para o ministro Hélio Costa, porque muitas vezes o professor... ele diz em sala de aula, né, ele comenta do poder da televisão e ele comenta dos direcionamentos dessa televisão em relação a determinados modelos políticos, mas nem sempre isso é levado em consideração. Então, o ministro, enquanto jornalista, queria que nos falasse um pouquinho dessa suposta neutralidade no discurso dos jornalistas, ou no direcionamento desse aparato televisivo que chega até a casa da população. Porque durante muito tempo nós vimos assim, o jornalista esportivo, ele não gostava, por exemplo, de falar para qual time ele torcia, né? Então ele fazia a narração do futebol, ele fazia os comentários do futebol, mas ele não dizia qual time do seu coração. E o que nós vemos hoje é que, muitas vezes, a televisão ela se traveste de uma pseudo-neutralidade, e que me parece que ela, de fato, não tem, porque, querendo ou não, todos nós temos posicionamentos sobre aquilo que está sendo colocado, aquilo que está acontecendo no Brasil, no mundo, no nosso lugar de vida. O Fernando, você tem toda a razão. Lamentavelmente, no Brasil, raramente você consegue ver comentários políticos na televisão aberta que sejam realmente neutros, que sejam feitos com absoluta neutralidade, com equilíbrio, e dizer, olha, eu acho isso de um lado, eu acho isso do outro lado. Até porque notícia é assim mesmo, você tem que pesar os dois lados, interpretar os dois lados e dar a sua versão como comentarista. Mas, infelizmente, eu não vejo isso. Muito pouco entre os comentaristas políticos brasileiros. Há uma tendência no Brasil de você automaticamente se dividir. O Brasil está dividido em esquerda e direita, em conservador e progressista, e não tem jeito. Eu que vivi durante 30 anos nos Estados Unidos e acompanhei todas as campanhas políticas americanas nos últimos 30 anos, eu sinto falta disso, dessa imparcialidade, da certeza de que eu estou ouvindo um comentário e que aquele comentário ele não tem um viés ideológico, ele não tem um posicionamento político. No Brasil, nós não conseguimos fazer isso com muita facilidade, não. Eu não vejo essa neutralidade. Então, os comentários são sempre, quase sempre agressivos, porque acham que é com a agressividade que você consegue, principalmente, a audiência. Eu não vejo assim. Agora, evidentemente que o nosso presidente, neste momento, não ajuda muito, porque
ele, de certo modo, toma determinadas posições quase que semanalmente, ele escolhe a dedo um assunto controvertido, no mínimo controvertido, controverso, dando a cada um dos nossos comentaristas políticos, principalmente do sistema a cabo, a oportunidade de falar durante minutos e mais minutos sobre aquelas questões que estão sendo levantadas pelo próprio presidente. Eu acho que, por mais que você possa, sim, decididamente, num sistema democrático, em especial com o sistema de televisão aberta que nós temos, onde as pessoas estão livres para comentar, efetivamente, todo e qualquer assunto, notadamente sobre o que faz o presidente da República, eu acho que é importante você, ao analisar aquilo que está sendo feito, você colocar os dois lados de uma forma equilibrada. Eu vou lhe dar um exemplo típico. Esta semana, nós tivemos um caso que começa já na segunda-feira, nós estamos na sexta-feira, mas na segunda-feira ou terça, eu até por acaso estava em Brasília, que eu tive que ir num encontro em Brasília, e de repente vivia um pouquinho essa situação. O presidente baixa uma medida provisória, encaminha para o Congresso, dando poderes ao ministro da Educação de nomear os reitores das universidades federais, porque nós estamos vivendo uma pandemia e ele entendeu que não havia condição de você reunir o conselho das universidades para poder fazer uma votação como normalmente se faz, escolher, então, democraticamente os reitores. Bom, ele pode fazer isso, ele é o presidente da República, ele tem o direito de fazer uma medida provisória e tem condições de encaminhar essa medida provisória. Esse é um comentário. Agora, qual é o outro comentário? O outro comentário é o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, através da pessoa do seu presidente, que é o presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso Nacional, de dizer, olha, eu vou analisar essa proposta de passar esses poderes ao ministro da Educação, porque eu estou vendo aqui que ela não é constitucional. Ela está ferindo, evidentemente, a autonomia das universidades. Então, por esta razão, eu, como presidente do Congresso Nacional, tenho o direito de recusar o recebimento dessa medida. E ponto, foi encerrado o caso. Você, na verdade, solucionou o problema e evitou, inclusive, um conflito muito grande que eu vejo a cada momento ficando mais difícil de ser tratado, que é o conflito entre os poderes. Porque se o presidente do Senado não faz isso, se o presidente do Congresso não faz isso, automaticamente o Supremo Tribunal ia, através de um dos seus ministros, e provocado, evidentemente, por um dos partidos, que já estava preparado para mandar para o Supremo uma proposta nesse sentido, o Supremo ia dizer, olha, é inconstitucional e eu torno sem efeito a medida provisória. Você criou, lamentavelmente, você criou um conflito, um enorme conflito, entre o Judiciário e o Executivo. Eu acho que essas coisas precisam ser vistas dessa forma, serem tratadas de uma forma muito equilibrada. O que eu vi da parte do presidente do Congresso Nacional, o senador presidente, é que ele foi corretíssimo. Ele disse, olha, eu não posso dar continuidade a este procedimento porque ele é inconstitucional. E é meu dever, como presidente do Congresso Nacional, eu paralisar esse procedimento. E assim foi feito. Então, acho que falta um pouco do discernimento da parte dos nossos comentaristas políticos de dar uma versão mais equilibrada, menos tensa, uma versão puramente factual e, evidentemente, com os seus respectivos comentários, mas não necessariamente batendo, como se diz, quer dizer, criando uma situação quase que de agressão em cima das pessoas que estão produzindo essas notícias. E se me permite, só fazer mais uma ponderação, nesse conflito todo que se trava hoje das mídias, e nós vivemos essa sociedade midiática, nós vivemos essa sociedade das redes chamadas sociais, né? As pessoas estão se adoecendo, as pessoas estão adoecendo por conta desses conflitos de ordem política, de natureza política, que é travada em uma outra estrutura, mas que chega até as casas das pessoas. E aí me parece o que acontece, e isso o próprio filósofo
Byung-Chul Han, um sul-coreano, ele vai dizer no livro No Enxame dele, fazendo aí uma crítica ao papel dessas redes sociais, que as pessoas elas não têm tempo de refletir, não têm tempo daquela inércia para reflexão sobre esses momentos e sobre o que está acontecendo. E aí, por essas situações serem direcionadas por um grupo ou por outro, ou seja, que polarizam o campo político hoje, elas acabam adoecendo, elas acabam brigando umas com as outras, elas acabam discutindo e nós não conseguimos efetivar o diálogo que tanto deveria servir à construção social do país. Então, esse me parece que é uma das principais, um dos principais pontos mais complicados que a gente tem nesse alastramento de uma informação que não passa por uma filtragem, que nós não conseguimos fazer a compreensão e que dissemina aí essas duas pontas em atrito, em constante atrito, né, nessa não existência de diálogo, digamos assim. Veja só, Fernando, tem uma situação que se encaixa perfeitamente no exemplo que você acaba de dar, que é o momento que nós estamos vivendo da pandemia. A quantidade de notícias que eu vejo no dia a dia, a cada momento, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou em qualquer outra mídia social, é uma coisa brutal. Agora, as pessoas têm que entender o seguinte: quem dá notícia sobre a situação da Covid-19 no Brasil, você só pode ouvir se ele for um infectologista, se ele for um médico sanitarista, se ele for uma autoridade como o ministro da Saúde, como o secretário de Estado da Saúde ou municipal da Saúde. Quer dizer, ele tem que ser da área da saúde ou da área da ciência. Não pode ser qualquer um que vai dar uma notícia nesse sentido. Quer dizer, qualquer informação que não parta de uma autoridade competente para falar sobre a Covid-19, ela tem que ser descartada. Ela não pode ser levada em consideração, porque senão vai acabar trazendo problemas seríssimos, muito graves, ou para a pessoa, ou para quem estiver acreditando naquela informação que realmente não é válida. Tá certo, são 19h44 em Rio Verde, capital das oportunidades. Estou conversando com o ex-ministro das Comunicações, Hélio Costa, o jornalista Hélio Costa, e com o professor e geógrafo Fernando Uman. Tem perguntas e participações no 64992775578 ou aqui na live do Facebook. Está gostando da entrevista? Curta, compartilhe, faça que essa entrevista chegue cada vez mais longe. Ajude a programação da Prime a crescer cada vez mais. Nós temos participações aqui, ministro. Daqui a pouco nós já vamos entrar na parte de infraestrutura de telecomunicações, né, que eu acho importante. A gente debateu o Brasil também, e a gente vai entrar também na parte aí da era do senhor Ministério das Comunicações, que eu acho que foi uma era de ouro, na minha opinião. O senhor foi um bom ministro das Comunicações, não é porque eu estou falando com o senhor, mas é uma opinião pessoal minha, e é fato, o senhor foi muito bom à frente do Ministério das Comunicações. A participação da Catiúcia Romano, ela diz: além disso, não vejo um grande empenho para penalizar quem produz fake news. Isso porque um meio usado justamente por políticos, independentemente de suas bases. A Catiúcia, ela concorda com o Fernando, exatamente, Fernando. Os comentaristas estão totalmente parciais nos últimos tempos. A Larissa Oliveira Satomela diz boa noite, a Daniela também manda boa noite para nós, o Idevan do Carmo, grande Idevan, na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa deveria barrar a medida da questão dos reitores. A doutora Catiúcia Romano, também advogada. Ministro Hélio, o fato de tirar o voto dos conselhos para a eleição dos reitores não há um precedente para se tirar o voto em outros segmentos, inclusive induzir a população para que, se a medida for inofensiva em princípio, e assim continuar, dar abertura, inclusive, para tirar o nosso voto. Daqui a pouco o senhor responde a Catiúcia. A Luísa Arapiraca também diz: ministro, o jornalista José Maria Trindade
e a sua colega Denise Rotenburgo são claramente parciais em suas questões jornalísticas. O que o senhor diz sobre essas posições para a TV aberta? Muito bom, Fernando. É bom saber que você é pré-candidato a vereador em Rio Verde, a renovação da política e a geografia em prol dos rioverdenses. São as participações de agora. Entrando na parte da infraestrutura, o senhor foi responsável pela escolha, não passava pela decisão final do senhor, pela escolha do modelo de TV digital que hoje nós temos no Brasil. Era negociado também um aplicativo interativo para que viesse junto com a TV digital hoje no Brasil. A minha cidade, onde eu falo, o Fernando também fala, que é Rio Verde, foi a primeira cidade do Brasil que desligou o sinal analógico e ligou o sinal digital, da nova TV digital, que foi um marco da cidade. A cidade ficou em festa, foi algo muito positivo para toda Rio Verde. Como se deu essa escolha, ministro, pelo modelo japonês? Por que o aplicativo, o Ginga, o Simba, né? O Ginga ou o Simba, se eu não me engano, não foi para frente para a questão da interatividade do telespectador com os programas de televisão? E por que o sinal digital do rádio ainda não foi implantado no Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um breve retrospecto de como é que se chegou ao modelo japonês brasileiro de televisão digital. Nós tínhamos, à época, 3 modelos: o modelo japonês, o modelo europeu e o modelo americano. O modelo americano foi automaticamente descartado porque ele não fazia a transmissão como nós temos hoje para o celular. Você não conseguiria ver vídeos, você não conseguiria ver a TV aberta ou a TV por cabo no celular. O sistema europeu, ele pecava da seguinte maneira: toda e qualquer transmissão para o telefone eu teria que fazer através das operadoras de telefonia, pagando as emissoras, como se eu estivesse pagando uma ligação para uma outra cidade ou para qualquer outro lugar. E o sistema japonês era o mais prático para nós, porque ele tinha uma plataforma aberta, que primeiro não custava nada ao governo brasileiro, porque ele seria cedido ao governo brasileiro e ao Ministério das Comunicações para implantação no Brasil, e depois nós conseguimos até que ele fosse autorizado para toda a América Latina, e ele certamente tinha uma melhor distribuição dos canais digitais, principalmente para a utilização em celulares e iPads e iPods. Por quê? Porque ele dividia muito bem o espectro que você transmite a imagem. Você consegue criar, no modelo japonês, 13 pequenas transmissões. Ou então você junta, agrupa e faz uma transmissão em alta definição, você faz uma transmissão em uma versão standard, automaticamente você tem todos os modelos dentro do modelo da TV digital japonesa. Agora, ele vinha também oferecendo a ferramenta da interatividade. Uma ferramenta que foi pensada no Brasil, não necessariamente para o que já se faz no Japão. Eu estou vendo a televisão, eu pego o meu controlador da televisão, se eu gostei do terno que o apresentador está usando, eu clico em cima do terno, do lado eu vou ter onde é que foi feito aquele terno, de quem que é aquela marca para quem que eu ligo para poder comprar um terno exatamente como aquele. Eu faço uma compra pela televisão utilizando a imagem da televisão. Isso é uma interatividade comercial. Nós imaginamos a interatividade no Brasil para você fazer o quê? Para você fazer educação, para você poder chegar facilmente a toda e qualquer residência no país. Hoje, imagina, eu estava agora conversando com o Fernando, a situação seria totalmente diferente no meio desta pandemia. Qual é a dificuldade que nós estamos tendo no setor educacional? É a falta da internet nas residências, é a falta de comunicação. Você não tem os instrumentos para que uma criança em casa possa fazer o acompanhamento das aulas e não perder o ano. Você não tem condições de chegar na classe média baixa e dizer assim, olha, nós não vamos ter aula até janeiro do ano que vem, mas todo mundo fica em casa, o professor vai dar aula e todo mundo vai ver pela internet.
Você teria condição de fazer isso se nós estivéssemos usando a interatividade da TV digital com o Ginga, foi criado para isso. E, inclusive, nós conseguimos todas as ferramentas com os japoneses e americanos de graça, sem pagar. Isto foi, na verdade, cedido, foi doado ao Ministério das Comunicações e ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Agora, por que ela não foi implantada? Não foi implantada porque as TVs estão muito satisfeitas com a TV digital do jeito que ela veio. Ela veio com uma imagem maravilhosa. Você imagina, hoje eu faço a comparação assim, imagine ver o seu time de futebol, no caso meu aqui em Belo Horizonte, é o Atlético Mineiro. Como é que eu vou ver o jogo do Atlético se eu, pela TV analógica, eu não consigo nem ver a bola direito? Eu não consigo ver o jogo. Depois de você ver um jogo de futebol com um HD em alta definição, com uma bela tela, você não consegue mais ver uma imagem analógica. Então, as TVs estão muito satisfeitas com a imagem maravilhosa que trouxe a TV digital. E, simplesmente, elas esqueceram, deixaram de lado, não se importaram, não tentaram sequer fazer a experiência da interatividade, aproveitando um instrumento maravilhoso que foi criado. Eu me recordo, para dizer a verdade, a única experiência que foi feita de interatividade na TV aberta no Brasil foi feita, ainda eu estava no Ministério das Comunicações, e o SBT, através do meu amigo Silvio Santos, fez um teste em Brasília. E nós conseguimos colocar em funcionamento todo o processo da interatividade, usando o Ginga, usando a TV aberta, e deu tudo certo. E, lamentavelmente, não seguiram, não continuaram a fazer isso. Deixa eu... Até a parte das compras, Fernando, só para me complementar, foi bem com o raciocínio, a parte de comprar pelo controle remoto, algumas coisas ainda funcionam. A Rede Vida de televisão, de vez em quando aparecem os ícones na tela, aí você aciona aqueles botões coloridos do controle, aí você aperta o azul para selecionar o item, para cima, para baixo. Também nas novelas da Rede Globo também, você consegue comprar alguns itens da televisão também. Mas uma coisa também que era previsto na TV digital era que cada emissora tivesse 4 canais. Por exemplo, teria o canal de esportes, o canal feminino, o canal de notícias e o geral, o canal geral, ou de entretenimento. Por que isso também não foi à frente? Também, o senhor disse aí, o senhor deu uma prévia aí que a questão das emissoras estão confortáveis, e era papel do governo pressionar as emissoras, parece que o governo é refém das emissoras de televisão, ao invés do governo tentar fazer uma comunicação inclusiva e de querer exigir que as televisões façam seu papel, e talvez poderia até utilizar as TVs públicas, como a TV Minas, né? A EBC, a TBC de Goiás, a TV Cultura de São Paulo, fazer essas emissoras, talvez elas começassem esse processo para forçar as TVs privadas, particulares, a aderirem a esse modelo. Não, o governo prefere privatizar a EBC. Aí eu vou entrar nesse campo também. Outro caso, quando chegou o controle remoto entrou no Brasil 9 anos de atraso, por causa de uma emissora de televisão, em primeiro lugar, todos sabem, com medo de perder audiência por causa da facilidade do controle, de você mudar canal, ela postergou a chegada do controle remoto no Brasil em quase 10 anos. O senhor acha que privatizar a EBC é o caminho, e é um caminho seguro para o brasileiro, para as comunicações? Por que ainda a gente não tem os 4 canais de TV digital? E se o governo ele não está dormindo de botina, ao invés de ele querer exigir das emissoras de televisão essa contrapartida, porque as concessões delas são públicas, não são delas, e o governo acaba sendo refém das vontades das emissoras. Não diga só o governo Jair Messias Bolsonaro, mas o Estado brasileiro ele é refém desse conglomerado de emissoras de televisão. Na sua opinião, existe formas de mudar isso? Olha, a experiência que tenho, no exterior, inclusive, infelizmente, ela não se mostrou viável no que diz respeito à multiprogramação. Por exemplo, se você chegar hoje em Nova York, em Washington ou em Miami,
você vai ver a multiprogramação, sim, mas elas estão, na verdade, sendo usadas assim. Você tem direito a 4 canais, você consegue colocar 2 outros canais que são apenas utilizados de uma forma totalmente equivocada. Eles não têm uma proposta definida para a multiprogramação. E o que prejudicou a multiprogramação no Brasil é porque nós fomos cuidadosos à época da criação da TV digital e de mostrar a multiprogramação como um instrumento de cultura, um instrumento de saúde, um instrumento comunitário. Então, você pode fazer, se quiser, ainda tem condições de fazer a multiprogramação. Mas você tem que fazer o seguinte, você tem que ter, então, a emissora A, que é a principal, a emissora B, ela vai se dedicar exclusivamente a assuntos culturais, a emissora C vai tratar de educação, a emissora D vai tratar de saúde, e se você quiser tocar um pouquinho mais para frente, cada uma vai ter saúde, educação, comunidade e cultura. Esses são os canais que você pode fazer a multiprogramação. Não adianta eu autorizar a fazer 4 canais em cima de qualquer TV aberta no Brasil, porque o sujeito não consegue sequer colocar no ar, porque o bolo publicitário é um só. Ele está cada dia menor. E, diga-se de passagem, com a chegada das multinacionais, notadamente Facebook, Google, WhatsApp, etc., você está cada vez mais dividindo este bolo entre outros players. Não dá para fazer comercialmente a multiprogramação. Então, a programação ela foi bolada, quase que pensada para o poder público, para as TVs que nós chamamos de TVs educativas, ou então as TVs que têm patrocínio público, como nós temos aqui a TV Minas em Minas Gerais, como tem a TV Cultura em São Paulo, tem TV Cultura no Rio de Janeiro. Essas emissoras culturais, que são também certamente emissoras educativas, elas podem fazer a multiprogramação. São Paulo, por exemplo, fez há 10 anos atrás a multiprogramação na TV Cultura, depois parou, não teve mais interesse, mudou o governador, mudou o interesse, agora estão novamente fazendo alguma coisa de multiprogramação, mas não estão seguindo as determinações do então Ministério das Comunicações, que dizia, faça multiprogramação, mas você tem que fazer uma TV escola, você tem que fazer saúde pública, você tem que fazer comunidade e você tem que fazer cultura. Isso que é a multiprogramação que nós imaginamos. Tá certo, a gente está conversando com o ministro Hélio Costa, o ministro das Comunicações do governo Luiz Inácio Lula da Silva, e com o professor Fernando Uno. Tem algumas considerações a fazer, Fernando? Eu vou buscar ali na parte da educação, obviamente, né? É tão importante dentro dessa sociedade que nós dizemos sociedade digital, ou era da sociedade digital, porque, na verdade, ela vai acabar resguardando uma série de contradições. E aí, no início, o Bruno já deixa um caminho aberto quando ele fala que a TV digital chega em Rio Verde, e foi o primeiro lugar a chegar no Brasil, foi na cidade de Rio Verde, e ele demonstra nesse caminho a questão da prosperidade, da opulência, né? Como se fosse a cidade pujante, como sendo essa cidade pujante aí do agronegócio. O grande detalhe é que ela vai resguardar também, dentro dessa pujança, todas as suas contradições. E isso reflete e vem refletindo principalmente na questão da educação, porque não são só os alunos e não são só os pais que estão perdidos, né, com essa questão toda da educação. E nós temos longos debates, principalmente com o grupo Espaço Sujeito à Existência, ministro, da UFG, que estudo junto com eles, e saímos e palestramos, e conversamos, e fazemos muita leitura. E o que acontece é que os próprios professores ainda não têm acesso a redes digitais, ainda não têm acesso à fibra ótica, ainda não têm acesso a uma transmissão de qualidade, ainda tem dificuldade. Nós mesmos, Bruno, tivemos a dificuldade, por exemplo, para colocar ao ar a televisão, porque nós sabemos que qualquer problema ele vai demorar um certo tempo para ser ajustado. E aí você imagina quando você pega
uma classe trabalhadora inteira, de pais, alunos e professores, primeiro, não foram instruídos, não foram educados com computadores. Eu tenho colegas, Bruno, eu tenho 42 anos, eu tenho colegas mais novos, alguns mais velhos que eu, que efetivamente não conseguem ainda dominar bem as ferramentas de comunicação para que a gente possa colocar, para que a gente possa produzir lives, para que a gente possa assistir às lives. E quando isso não acontece, existe também o problema dos equipamentos. Ou seja, equipamentos de qualidade, eles ainda são muito caros no Brasil. E se não for o problema dos equipamentos, aí entra em sequência um outro problema, que é o custo dessa transmissão de dados. Ou seja, não são todos que têm essa transmissão de dados. Só para te dar uma ideia, e aí eu falando enquanto professor de uma rede federal, de um instituto federal, onde nós temos também vários alunos, vários estudantes que estão no meio dessa contradição e na dificuldade de conseguir esse acesso, um plano hoje de celular, de telefonia de celular, para você utilizar dados, seja para as redes sociais, ou seja para ver filmes, para acessar os seus e-mails e etc., o mais barato hoje custa R$50. E ele expira rápido. E ele expira muito rápido. Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos obrigar? Como é que nós vamos querer que a maior parte da população, sendo que a precarização do trabalho ela aumentou, sendo que o desemprego ele começou a bater recordes, sendo que a economia ela está parada, ela está paralisada muito em função do Covid, mas muito também em função dos direcionamentos que nós demos em relação a esse Covid. Então, como é que a gente vai querer que essa pessoa tenha acesso e que ela consiga estudar? Né? E vou um pouco mais além, se vocês me permitem. Hoje nós não temos, tem colégios no próprio município que não tem bibliotecas. Vou mais longe, porque a gente precisa desse debate e de ter isso em mente. Ou seja, nós não temos sequer a instrução a partir de livros, quem dirá a instrução digital que tanto é necessária. E aí essa instrução digital ela é necessária, tanto quanto a instrução a partir de livros, porque ela vai resultar dessa sociedade tecnológica, dessa sociedade digital, um grande ramo também para a nossa economia. A sociedade digital hoje ela gera lucro, ela gera riqueza, ela gera emprego, e aí, por exemplo, estou falando diretamente para os nossos alunos do Instituto Federal voltados, por exemplo, à ciência da computação e a outros vários alunos dessas áreas, e ela vai gerar riqueza e vai gerar emprego nos mais variados sentidos. É só a gente ver, por exemplo, as bolsas, como o Google, né, como as empresas fabricantes de computadores, como a Amazon, por exemplo, todas elas vêm tendo superfaturamentos, grandes faturamentos, e a gente acaba fazendo com que não tenha um respaldo direto na nossa economia em cima disso. Diga, Bruno. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o breve futuro que está chegando nas comunicações e que, de repente, vem de encontro à sua preocupação. Veja só que coisa interessante. Nós precisamos urgentemente de repensarmos todo o sistema de comunicação brasileiro. Eu fiquei muito feliz neste momento em que o presidente resolve recriar o Ministério das Comunicações. Alô? Travou. Ele foi retirado da importância de estar até mesmo nas reuniões ministeriais. O Ministério das Comunicações sempre teve a tradição de ter uma posição próxima ao presidente no momento das reuniões ministeriais. O Ministério das Comunicações acabou no momento em que começou o governo. Esqueceram que, na verdade, se trata de uma infraestrutura poderosíssima, importantíssima. Você hoje, neste momento que nós estamos vivendo,
O mundo não vive sem a comunicação, o mundo não vive sem a comunicação digital, que, na verdade, ela aperfeiçoou o sistema de comunicação. Agora, veja você como é que o Brasil está atrasado no processo. Nós temos em caixa hoje, o governo federal tem um fundo que se chama FUST, que é o Fundo de Universalização da Telefonia. Sabe qual telefonia? Da telefonia fixa, que ninguém usa. Então, veja só, tem aproximadamente 25 bilhões de reais no FUST que você não pode usar, porque a Lei Geral de Telecomunicações de 1997, ela só permite que o dinheiro do FUST, que é arrecadado em cada conta de telefone que você recebe por mês, todo mês, na sua conta do celular, na sua conta do telefone, veja lá, tem um pedacinho para o FUST, vai quase 1 bilhão por ano nos últimos 25 anos, são 25 bilhões de reais que estão lá no FUST, e você só pode usar na telefonia fixa. Como você não tem como usar na telefonia fixa, porque ninguém mais quer telefone fixo, então o dinheiro está lá e você não pode usar em coisa nenhuma. Então, esta lei, ela tem que ser refeita. O Congresso tem que sentar nisso aí e dizer assim, olha, não dá para ficar com esse dinheiro parado aqui, quando nós precisamos de banda larga, quando nós precisamos de ter as escolas públicas brasileiras, além daquilo que nós fizemos na época de ministro das Comunicações, pusemos banda larga em 63 mil escolas públicas no Brasil inteiro, mas nós precisamos de ter todas as escolas públicas com banda larga. Nós temos que ter banda larga no Brasil a 20 reais, 10 reais, não é a 50, conforme você estava dizendo. Você tem que ser popularizada a banda larga. E, infelizmente, esse dinheiro fica lá. E eu estou falando do FUST, tem um outro fundo que se chama Fistel, que deve ter aproximadamente mais uns 15 bi. Então, se você tem 25 com mais 15, nós temos uma fortuna nos cofres públicos e que esse dinheiro poderia ser usado, sim, para modernizar o sistema, para melhorar a comunicação nacional. Infelizmente, a gente não vê isso. E o pior de tudo é que nós não estamos fazendo esse upgrade na comunicação brasileira, mas os outros países estão. O mundo inteiro está se transformando e nós não estamos nem vendo. Porque, veja você, eu queria te lembrar que há 2 semanas, ou há 1 semana, 10 dias mais ou menos, nós tivemos o primeiro lançamento de um foguete patrocinado pela iniciativa privada, que foi a SpaceX, esse homem extraordinário que criou o PayPal e criou a Tesla e que agora cria esse sistema todo de substituir praticamente os cientistas e a própria NASA, enviando astronautas ao espaço. Bom, o que a SpaceX fez naquela mesma semana que mandou pela primeira vez astronautas em uma cápsula criada por uma empresa particular? Ele botou, na semana seguinte, 60 satélites em órbita de um conjunto de 1.800 satélites que já estão trabalhando para se criar uma rede de satélites de baixa órbita no mundo inteiro, e nós vamos ter, na verdade, me parece que é coisa de 4.000 satélites funcionando dentro de 2 anos, para que você tenha uma nova versão da comunicação no mundo. Essas torres todas que você vê aí de celulares, tudo quanto é torre de pendurado em edifício, essas coisas, para todo canto você vê isso, isso acaba, porque você agora vai ter uma comunicação direta de um satélite de baixa órbita que vai estar em cima do Brasil, irradiando para o país inteiro da melhor qualidade e, sobretudo, com um detalhe. Ele vem já trazendo o 5G. O que o 5G faz? Olha, nós não temos sequer, hoje ainda no Brasil, 4G na maioria das cidades. Nós ainda estamos em 3G e tem cidade que não tem nem 3G. Agora, você, para entrar na modernidade da comunicação, você tem que ter o 5G. O 5G que vem com o satélite de baixa órbita, ou então, se não chegar com o satélite de baixa órbita no Brasil, porque não quer, mas então vamos ter que manter as torres das portadoras, das empresas de telefonia no Brasil, nós vamos ter que pensar, porque é com ele que se faz a internet das coisas. E a internet das coisas é o futuro da comunicação. O que vai acontecer? Nós vamos ter todos os produtos
tudo, exceto a alimentação, eles vão vir com um chip, simplesmente um chip. E aí, você, ao abrir a sua geladeira, a geladeira vai dizer para você, olha, vai faltar leite, compre leite. Você tem que trocar a água que você botou aqui ontem, não bebeu, por favor, bota uma nova. Olha aqui, ó, tá, veja aqui a sua bandeja aqui de verduras e frutas, tem que renovar o estoque. Ela vai te contando no seu carro, quando você entrar, não é um marcador de gasolina que você tem que olhar para ele para ver se vai faltar gasolina. Você vai entrar e o carro vai dizer assim para você, olha, você tem mais 50 quilômetros, pare no próximo posto. Isso é a internet das coisas. Agora, se nós não estivermos preparados para isso, e para tanto, nós precisamos do 5G, o que vai acontecer? Vai descer aqui uma empresa americana como a AT&T, por exemplo, ela chega aqui, ela não precisa de ninguém, porque ela vai fazer o acesso via o satélite de baixa órbita, ela já vai mandar todos os produtos de origem americana, qualquer eletroeletrônico que você conhece que tem origem nos Estados Unidos, da geladeira até o micro-ondas, ele já vai vir com esse chip. Então, automaticamente, você já vai estar trabalhando com uma empresa de telefonia americana sem nem saber. Porque na hora que você ligar o seu micro-ondas, você está ligando o chip da AT&T lá nos Estados Unidos. Então, nós estamos perdendo esse barco. Nós não temos um programa nesse sentido. Nós não estamos repensando a comunicação brasileira. Nós temos que ter uma equipe, isso é um apelo que eu faria ao próprio governo hoje, já que recriou o Ministério das Comunicações, que na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que, diga-se de passagem, foi criada no governo Lula, para pensar o Brasil do futuro, você tinha que colocar ali um grupo pensando a comunicação nacional, porque senão o Brasil vai ficar atrasado. O Brasil não vai ter como chegar lá na frente. E olha que, lamentavelmente, sem isso, você não tem como competir. E a gente está com excelente audiência, com 8 horas e 15 minutos, e tem a participação do Valmir Espécie que diz: a TV digital não deveria democratizar aquilo que eu quero assistir? Ele indaga. O Luiz Arapiraca de Oliveira, mas a região norte do estado de Goiás, por exemplo, Niquelândia, Barro Alto, Uruaçu, não são fomentadas pela TV digital. Valmir Espécie volta: é possível rever a lógica do controle da TV e a rádio do Brasil nas mãos de poucas famílias? Ele questiona isso também. Fernando, isso mesmo, a população não tem acesso ao básico, à alimentação, e o Estado quer inventar uma educação digital para uma população faminta. A doutora Catilce Romano volta a participar. Eu acho a TV Web sensacional, inclusive poderá ser uma excelente ferramenta para aprimorar a educação, exatamente por isso que necessita de um incentivo governamental. O Luiz de Oliveira, mas agora o presidente da República usa da política que ele tanto criticava para se servir, e coloca um parlamentar e família de empresário da comunicação para ser ministro em questão. Não será o Benedito? Ministro, temos escolas em Goiás que sequer têm um número de telefone fixo, são as participações de agora. O senhor estava falando aí, ministro, de um projeto nacional de desenvolvimento. Pensa num caboclo que é animado e sonha que o Brasil seja soberano nisso, que tem um projeto nacional de desenvolvimento. E eu me lembrei aqui agora que a Odebrecht tinha a linha de militares, tinha, não sei se era Braskem, desenvolvia foguetes, armas bélicas, e a Operação Lava Jato, em vez de prender os empresários corruptos, destruiu uma das principais empresas do Brasil, que é a Odebrecht. O CNPJ da Odebrecht não é corrupto. O que é corrupto eram as pessoas que administravam a empresa. Algo que o Brasil tem que aprender ainda, a pegar os maus gestores e punir. E não punir os seus CNPJs. Como a lei da ficha limpa também pune o Estado, pune as prefeituras, mas não pune os prefeitos corruptos, os governadores corruptos. Nós temos também o almirante Otton, né, da Marinha, que é o desenvolvedor dos submarinos nucleares, preso. Eu acho que é um homem injustiçado para esse país também. É um projeto da elite nacional destruir essa potencialidade que o Brasil tem,
Recentemente, depois da queda da presidenta Dilma Rousseff, o Brasil entrega o seu pré-sal, a sua poupança, a sua riqueza, ao preço de $1,50 um barril de petróleo sai da camada pré-sal para ser refinado nos Estados Unidos e voltar com preço cheio e cotado em dólar. E mais de 60% das refinarias de petróleo do Brasil estão ociosas e paradas. Eu entrevistei o diretor de comunicação da Federação Única dos Petroleiros, o Alexandre Finamori, e ele afirma que a única fábrica de fertilizantes que o Brasil tem, que é a Farfem, no Paraná, a Petrobras está fechando ela para importar 100% dos fertilizantes do Irã e da Rússia. E são fertilizantes sintéticos que podem causar problemas à saúde do nosso povo, da nossa população, ou também das populações que vão comprar esses produtos agrícolas que vão ser exportados. A agricultura brasileira, ela importa 40% dos seus insumos para produzir. Ela não produz tratores, produz até agrário, produz alguma coisa, tem alguns motores, mas ela é pouco. Ela poderia produzir até mais, com tecnologia estilo New Holland, estilo John Deere, né? E agora a gente está vendo o caos da saúde pública porque a gente não consegue produzir uma máscara cirúrgica para se proteger do coronavírus e importa mais de 80% dos insumos de saúde. Não está faltando, o senhor falou um pouco disso, mas você acha que é uma elite política, uma elite econômica, uma elite financeira que age nos bastidores do poder, que usam do lobby para que esse país não dê certo? Olha, vamos começar analisando a principal elite brasileira, que é dos bancos, dos banqueiros. Esse é um país que tem 4 bancos. Você sabe quantos bancos tem nos Estados Unidos? 40 mil. Toda e qualquer comunidade nos Estados Unidos tem o direito de ter o seu banco. Você tem como se fosse um distrito de Miami, por exemplo. Acabei de dizer no começo da nossa entrevista que eu tenho um filho nascido nos Estados Unidos, que é médico em Miami, diga-se de passagem. Ele mora numa comunidade que deve ter aproximadamente, vamos dizer, 3 mil habitantes. Tem um banco da comunidade. Cada comunidade tem seu banco. Então, no Brasil, nós vivemos sufocados por 4 bancos. Então, eles estabelecem os critérios, como é que eu vou poder sacar, como é que eu vou poder depositar, o que ele vai me cobrar, eu estou sempre pagando, eu nunca estou recebendo. Então, esse é o primeiro problema que nós temos que tratar na elite brasileira. Nós temos que abrir as portas para o investimento externo, para que os outros bancos venham e que se trate o consumidor brasileiro de uma forma mais humana, porque eu não conheço lugar nenhum do mundo onde se pague 300% de juros por ano num cartão de crédito. Isso não existe. Isso é um absurdo. E, no entanto, a gente convive com este absurdo. A gente vive tudo isso sem reclamar. O Brasil, na verdade, é uma comunidade de pessoas que ficam indignadas com as coisas, mas que não reagem. A gente não briga por essas coisas. Você falou do petróleo. Veja só, que coisa mais interessante. Quase destruíram a Petrobras. Que, diga-se de passagem, não é a Petrobras que é corrupta. Nós todos sabemos disso. Quer dizer, a Petrobras é uma grande empresa que tem uma extraordinária presença no exterior, ela tem técnicos qualificadíssimos e que praticamente foi dizimada na sua imagem, pelo menos, na medida em que ela foi transformada no patinho feio de um processo que é político e que, lamentavelmente, quase destrói a nossa principal empresa. Agora, por outro lado, ela, por ser uma estatal, ela também precisa se modernizar e precisa se adaptar à situação que nós, brasileiros, estamos vivendo e vendo outros países superar. Por exemplo, eu acho que eu posso falar um pouquinho a cavaleiro com relação ao petróleo, porque durante 7 anos e até há um mês atrás, eu fui o presidente do Conselho de Administração da segunda maior petroleira brasileira, que é a PetroRio. A PetroRio é uma antiga empresa americana que, lamentavelmente, praticamente quebrou há 7 anos atrás, e um grupo que eu fui contratado como consultor, até pela minha presença de 30 anos nos Estados Unidos,
acabou comprando os direitos dessa nova empresa e hoje ela é a ação mais valorizada na Bolsa de Valores de São Paulo. Para dizer a verdade, em 7 anos a ação foi de R$ 7 até a R$ 200, para você ter uma ideia do que aconteceu com essa pequena empresa de petróleo. E onde é que eu quero chegar? Essa empresa, ela escolheu o nicho em que ela atua. Ela atua em poços maduros pequenos, ou seja, aquilo que a Petrobras não quer mais. Poços de petróleo que produzem menos de 100 mil barris dia, a Petrobras não tem interesse nenhum em explorar. Por quê? Porque um poço dela no pré-sal dá 300 mil barris dia, dá 500 mil barris dia. Então ela não tem interesse nos pequenos poços. Ela deve ter uns 40 poços fechados que poderiam estar produzindo, que poderiam estar gerando emprego, que poderiam estar gerando riqueza para o país. Ela não vende, não empresta, não troca, não faz nada. Entende? Por quê? Porque é uma estatal emperrada. Ela passou por essa situação crítica da Lava Jato e ficou emperrada. Você não consegue, se você chegar lá e disser assim, olha, eu tenho comprador para todos esses poços de petróleo, você fechou, você não usa, você não faz nada, você não consegue comprar esses poços. Você não consegue ativar esses poços. Então, veja só, essas coisas têm que ser colocadas de certa forma, porque elas têm que ser tratadas no contexto de uma situação que nós estamos vivendo e que, diga-se de passagem, com a pandemia, o mundo não será o mesmo, a economia não será a mesma, o Brasil não será o mesmo, nós não seremos os mesmos depois da pandemia. Então, a gente tem que acertar essas pequenas coisas. Quero voltar também ao assunto telecomunicações, porque me faltou responder a uma pergunta que no meio do caminho eu ouvi com respeito ao rádio digital. Por que não foi implantado o rádio digital, se nós fomos tão bem-sucedidos com respeito à TV digital? E o rádio não foi por quê? Porque o rádio, lamentavelmente, ele não teve um desenvolvimento no setor digital como teve a televisão. A televisão, os japoneses trataram a televisão de tal maneira que eu poderia assumir o processo da TV digital japonesa aqui e adaptá-la ao Brasil. É um processo só para todo mundo. O mesmo fizeram os americanos, etc. Com o rádio digital, ficou complicado pelo seguinte, você tem um sistema europeu que ele só entende o rádio AM, ele não entende o FM. E você tem um sistema americano, que é muito difundido já nos Estados Unidos, que só entende a FM, mas não consegue ver o AM. Então, esses dois produtos não conviveram, eles não têm uma sincronia, eu não consigo juntar esses dois. Para ter o rádio digital no Brasil, eu vou obrigar o dono do rádio a ter 2 rádios no carro, porque se um resolver pelo sistema europeu e o outro resolver pelo sistema americano, o rádio tem que ser diferente. E até hoje não resolveram esse problema. Parece que agora estão tentando sim, e nos próximos 12 meses ou um pouquinho mais, nós vamos ter um sistema de rádio digital que contempla todos os processos do rádio digital. Aí sim, nós vamos ter um aparelho que vai ver o rádio AM, o rádio FM. E veja só o que nós estamos perdendo. Eu me recordo que, como ministro das Comunicações, nós fizemos um teste com o rádio digital. Nós pegamos um transmissor de 10 kW. O que é um transmissor de 10 kW? Qualquer emissora do interior, FM ou AM, tem 10 kW. Um transmissor de 10 kW, a AM, ele é capaz de, em excelentes condições, de transmitir uma rádio até aproximadamente 100 km. Bem, até 100 km bem. Bom, um transmissor digital de 10 kW, nós colocamos lá em Georgetown, na Guiana, ele transmitiu em estéreo, e inclusive com imagem para apresentar o rádio, até a Patagônia, com absoluta precisão, em estéreo. E, lamentavelmente, nós não podemos fazer nada, continuar com esse projeto da implantação do rádio digital, porque ele só trabalha com o AM, ele não identifica o FM. E no Brasil, na verdade, nós estamos até num processo de acabar com o AM e passar tudo para a FM. A gente não pode ter um sistema que não reconheça o FM. Então, agora vamos ter, se Deus quiser, fica respondida a pergunta da pessoa. Tá certo, ministro Hélio, eu agradeço pela gentileza.
E a gente perde tanta oportunidade do Brasil que a gente fica até com a cabeça quente aqui. Agora, veja você, olha só, Bruno, se você tivesse esse rádio digital que você coloca, vamos dizer, no norte do Brasil, e você chega à Patagônia, diga-se de passagem, imagina o que faria a Rádio MEC, o que faria, por exemplo, o Ministério da Educação com uma rádio em Brasília, transmitindo para o Brasil inteiro. E você, com um receptor de aproximadamente R$100, você teria condição de botar dentro de uma sala de aula e ouvir mensagens ou aulas para o Brasil inteiro, sem problema nenhum. É isso que nós estamos perdendo. É verdade isso. Infelizmente, o Brasil insiste em perder oportunidades. Diria o economista Paulo Gala. Ministro, também foi privatizada as telecomunicações, acho que, se eu não me engano, foi em 97, 98, e a Telebrás, ela não foi privatizada. A Telebrás, ela não existe, é uma estatal, está em funcionamento, ela não está em funcionamento, ela está hibernando no governo. E quando o senhor esteve à frente do Ministério das Comunicações, tinha um programa do telefone social, e eu me lembro muito bem que o presidente Lula queria também disponibilizar um telefone fixo a um preço popular, que na época era R$ 39,90. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: a tentativa era reativar a Telebrás com o telefone social, e por que esse programa não avançou? Na verdade, o telefone social ele iria custar R$12. R$12. E ainda ter condição de você fazer uma ligação de internet de escada. Você teria condição de trabalhar com telefone fixo e uma linha de internet para atender aquelas pequeníssimas cidades do interior que não têm acesso à internet. Bom, o que aconteceu? É que ele precisava de ter uma fonte de financiamento para você criar essa estrutura. E nós recorremos ao FUST, porque o FUST, conforme eu disse, você tem um dinheiro que só pode ser usado na telefonia fixa. Então, a gente tentou dizer assim, olha, já que é para usar só na telefonia fixa, vamos, então, conseguir o dinheiro do FUST. Para fazer isso, você tinha que alterar uma linha na Lei Geral de Telecomunicações de 1997. E nós não conseguimos aprovar no Congresso Nacional porque ninguém quer mexer na estrutura da Lei Geral de Telecomunicações. Então, nós não conseguimos fazer o telefone social. O telefone social simplesmente não existe. E por que não foi feito com a Telebrás? Porque a Telebrás, no processo que houve de privatização do setor de telecom, o que foi feito? Para você vender uma empresa, como foi vendida, a Telemig, por exemplo, que era uma empresa modelo em Minas Gerais, e que se transformou em parte da Vivo, diga-se de passagem, para você fazer isso, você teria que pegar todas as dívidas, tudo que fosse de bagulho, que estava lá no passado, que não tinha solução, e tinha que julgar isso um entulho em algum lugar. Então, julgaram esses entulhos todos em cima da Telebrás. A Telebrás ficou sendo, na verdade, uma empresa que tinha tudo aquilo que sobrou na privatização. Tudo que era ruim foi julgado para cima da Telebrás. A Telebrás não tinha como sobreviver. A Telebrás, na verdade, ela poderia e deve, diga-se de passagem, conduzir um grande processo de implantação no país da rede nacional de banda larga, especialmente se ela adota um modelo como esse que está sendo lançado, conforme eu disse, dos satélites de baixa órbita. Você precisa de ter um órgão do governo que se interesse por essas modernas tecnologias. Você precisa de ter alguém para conversar dentro do governo sobre essas coisas tão avançadas. De repente, pode ser a Telebrás. Tá certo, ministro Hélio Costa. Também a gente está vendo a tentativa dos Correios entrar no ramo da telefonia móvel com o correio celular. O senhor acha que isso é um caminho também para os Correios, entrar nessa parte da telefonia também? E seria a saída para a recuperação da empresa? O senhor acha que deveria ser privatizado os Correios ou o senhor acha que deveria ser quebrado o monopólio estatal e deixar uma concorrência tanto privada como também do Estado para oferecer para o cliente o melhor serviço, o serviço mais em conta? Olha, Bruno, o Correio é uma empresa extraordinária. 120 mil
empregados, notadamente carteiros, que andam quase que uma volta ao mundo por dia no Brasil inteiro. Eu tenho o maior carinho e atenção com os Correios, porque é uma empresa que, infelizmente, por ser uma empresa estatal, ela nunca passou por um processo de gestão moderno, eficiente, convincente, como deve ter uma empresa do tamanho dos Correios. Então, o que acontece? O que é o monopólio dos Correios? Que todo mundo fala, que o Correio tem um monopólio. O monopólio do Correio é uma coisa que você não vai acreditar. Ele tem um monopólio, ele tem o direito de só ele entregar uma carta no interior do estado do Amazonas, onde você, para chegar a entregar aquela carta, você tem que viajar de barco um dia. Este é o monopólio do Correio. Agora, se você quiser entregar mercadoria no Brasil inteiro, como faz a DHL, como faz o Mercado Livre, como faz quem quiser, você pode fazer, não existe. Agora, por que ele tem esse monopólio da carta? Isso vem lá de trás. Por quê? Porque eu tenho que ter algum monopólio, porque senão eu não consigo pagar o custo de entregar a tal carta por barco no interior do estado do Amazonas. Então, eu preciso ter exclusividade de entregar carta em São Paulo, de entregar carta no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, onde eu vou ter uma arrecadação suficiente para cobrir o trabalho que eu vou ter no interior de Alagoas, que eu vou ter no interior de Pernambuco, ou da Paraíba, ou de Minas Gerais, para poder fazer isso. Agora, essas ferramentas todas que vão surgindo, nós tentamos fazer coisas no Correio que, lamentavelmente, ninguém entendeu à época. Eu acho que, modéstia à parte e honestamente, nós estávamos muito avançados para aquele momento. O que eu antevia lá há 10 anos atrás? Eu dizia assim, olha, o Correio tem que se preparar para entregar mercadorias. O Correio tem que ser o Federal Express, ele tem que ser a DHL, ele tem que entregar mercadoria, porque o mercado digital vai ser muito grande, a venda digital vai ser imensa, e ainda não existia Amazonas do jeito que existe hoje. Então, o que a gente imaginava era o seguinte, o Correio vai entregar carta por obrigação, mas a segunda atividade mais importante do Correio vai ser entrega de volume. Ele vai entregar volume no Brasil inteiro. Eu imaginava que esse mercado seria de aproximadamente 10 bilhões de reais. Sabe qual é o mercado hoje? 40 bi. E, lamentavelmente, o Correio não foi preparado para ser o Federal Express do Brasil, para ser a DHL do Brasil. O Correio continua entregando carta, o Correio continua achando que ele tem que fazer aquilo que fazia Correios e Telégrafos há 200 anos atrás. Quer dizer, então não houve essa modernização. Por outro lado, também, não é uma questão de privatizar, não é só privatizar. O Correio é uma instituição, o Correio é uma coisa de segurança nacional, o Correio é uma coisa que tem que estar forçosamente em todos os 5.463 municípios brasileiros. Você não pode simplesmente ter uma pequena comunidade que não tenha sequer uma representação dos Correios, porque é através dele que você, às vezes, até vai ao banco, como tinha o Banco Postal, é através dele que você tem contatos com o resto do país. O que está faltando no Correio, na verdade, é gestão. Você tem que ter uma gestão moderna, você tem que contratar uma fundação Getúlio Vargas, você tem que contratar uma gestora extraordinária, seja estrangeira ou o que for, para chegar, sentar ali no Correio e dizer assim, como é que nós modificamos isso tudo, como é que essa empresa passa a ser moderna, como é que ela vai entregar ao Brasil inteiro mercadorias que são vendidas hoje na internet. O Correio tem um futuro. Eu quis fazer coisas dentro do Correio que eu não conseguia, essa foi uma delas. Eu queria que o Correio fosse simplesmente o Federal Express do Brasil. Eu não consegui fazer isso. Começando pelo fato de que eu propus em um determinado momento, o Bruno e Fernando, que o Correio criasse um e-mail para todos os brasileiros. Então você ia ter, ao nascer, você hoje já recebe um número na sua certidão de nascimento. O principal número de identificação do brasileiro é um número que ninguém sabe que tem. Na sua certidão de nascimento tem um número ali. E eu queria que, junto daquele número, fosse criado também um e-mail. Todos os brasileiros teriam fulano de tal, correio, @correio. Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui. E isso não tinha custo. Não tinha como não fazer. Lamentavelmente, a mente atrasada de muita gente que não entendeu a importância do Correio é que deixou o Correio chegar nessa situação. Então, não é questão só de vender. Eu acho que não é a venda. O Correio tem que ter gestão moderna.
é uma questão de gestão. Ministro Hélio Costa, um dos problemas que a gente está tendo aí, sério, sabe, principalmente com os fake news, né, é a falta da identificação digital desses criminosos. Eu acho que essa ideia do senhor, se havesse essa criação, pelo menos desse e-mail, ou de qualquer outro tipo de ferramenta, para começar a identificar os brasileiros com seus e-mails. Estão me ouvindo, pessoal? Parece que eu travei a imagem aqui. Perfeito, sem problema. Estão me ouvindo? Não, porque travou a imagem aqui. Então, se houvesse essa identificação, né, dessas pessoas aí ao nascer, é uma ideia brilhante. Não sei se foi a gestão do senhor também, que surgiu o SEDEX 10, né, que também foi uma ideia brilhante, está sucateado, né, hoje não funciona mais os Correios. Não só o SEDEX 10, mas criamos, inclusive, um sistema de exportação de até $20. Do trabalho, uma divisão social do trabalho, ou seja, nós estamos sempre aquém e sempre na dependência das estruturas que chegam até nós. E quando nós temos os polos, e quando nós temos os recursos, a mão de obra que nós formamos para investir isso, elas não são acionadas. Esse é o grande problema. Fernando, eu queria, Bruno, um pouquinho antes de você fazer os seus comentários, eu queria falar um pouquinho, 2 minutinhos, sobre o agronegócio, que é tão importante para Rio Verde e região. Por quê? Porque, na verdade, se você se reporta à minha experiência americana, as pessoas não sabem que os Estados Unidos, com toda a qualidade que tem na sua ciência, no seu desenvolvimento, na sua capacidade extraordinária de produzir as ferramentas mais modernas do mundo, 50% de toda a receita do governo americano, 50% de tudo que este país exporta lá nos Estados Unidos são grãos. É o agronegócio. 50% da receita americana é o agronegócio, porque um agricultor americano funciona por 6 ou 7 agricultores em qualquer lugar do mundo. Agora, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: você hoje lida no agronegócio, no Brasil, em toda a região do Mato Grosso, em toda a região do Goiás, você lida com equipamentos sofisticadíssimos, equipamentos que são consertados via internet por programas de computador. Aquele equipamento, ele está no campo e ele está, na verdade, sendo acompanhado lá na John Deere, nos Estados Unidos. Ele está sendo vistoriado a cada momento via internet. Se você tiver uma coisa muito grave para acontecer, o engenheiro tem que entrar num avião lá e vir aqui consertar, igual se fazia até recentemente com os aviões no Brasil. Deu um probleminha no avião, tem que vir um engenheiro de lá, da fábrica da Boeing, para vir aqui consertar. Então, nós estamos falando, na verdade, que o agronegócio, que é o carro-chefe da economia nacional, assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o carro-chefe é o agronegócio. Lamentavelmente, para Minas Gerais, aqui o agronegócio é muito forte, mas, infelizmente, a Vale fez questão de destruir o meu estado, de matar 300 pessoas e não tem ninguém processado, não tem ninguém na cadeia. Entendeu? Então, eu vejo assim, a tecnologia é fundamental, até mesmo naquilo que lá no passado a gente imaginava, trator não precisa de tecnologia, precisa. Agora tudo precisa de tecnologia. O agronegócio é também tecnologia. Complementando essa fala do senhor, eu vi uma reportagem no Globo Rural com um administrador de fazenda pelo telefone. Ele administra a fazenda dele pelo telefone celular. Claro. Eu acho muito perigoso, porque é uma tecnologia americana, uma tecnologia chinesa, uma tecnologia europeia. Eles têm acesso aos nossos dados da nossa safra, eles têm dados o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco, podem nos quebrar a qualquer momento. Então, a gente está muito vulnerável nessa questão da informação e da tecnologia, porque dizem que a revolução industrial, a revolução econômica, passa pela comunicação. E quem tem a comunicação, quem tem dados, tem poder. Né? É isso que está acontecendo. Mas, ministro, para a gente acelerar, eu sei que o senhor tem que descansar, e a gente também, os telespectadores da Prime, estão gostando muito da entrevista, a entrevista está batendo um recorde de visualizações.
Eu vejo que a figura histórica de Itamar Franco ela é injustiçada perante aos historiadores e as pessoas que contam a história do Brasil. Eu vejo que o Itamar foi um homem muito importante naquele momento crucial da queda do presidente Fernando Collor e depois na construção de uma equipe econômica séria, ética, capaz, até então, naquele momento, na criação e na implantação do Plano Real e na estabilização da nossa economia naquele período. O senhor acha que a figura do presidente é injustiçada realmente pelos historiadores, pela sua importância histórica? Com certeza. Tenho a mesmíssima opinião que você acaba de expressar, até porque o que você sente é que o Itamar Franco, que foi um presidente que, ao contrário de muitos outros que nem terminaram o mandato, ele chega no final do seu governo com 80% de aprovação popular. Quer dizer, ele, sobretudo, tinha essa qualidade de ser o homem que escolhia bem. Ele podia até não ser o grande administrador, mas ele sabia formar a sua equipe, ele sabia trazer as pessoas que tinham condições de tocar uma economia complicada, difícil, um país vivendo um momento muito delicado, como vivia naquele momento. Eu tive, inclusive, a honra de conviver com o Itamar durante 30 anos. Desde prefeito de Juiz de Fora, antes de ser senador da República, que, diga-se de passagem, ele se torna senador da República porque, naquela época do regime militar, ninguém queria ser candidato ao Senado. E o Itamar, que estava no segundo mandato de prefeito, aliás, no segundo ano de prefeito, ele chegou à conclusão de que não queria continuar na prefeitura e disse assim: eu vou renunciar e vou ser candidato ao Senado. Não vai dar certo, eu volto para a minha empresa de engenharia. E, de repente, ele acaba sendo eleito senador da República. Agora, sobretudo, é eleito por quê? Porque o Itamar, ao contrário da maioria das pessoas que lidam politicamente, o Itamar era um homem absolutamente correto e sério. Quer dizer, você tem essa imagem do Itamar do homem que realmente é incorruptível. Ele não tem como chegar no Itamar e fazer alguma coisa errada, porque ele te denuncia na hora. Ele não deixa você tomar nenhuma providência no sentido de atropelar a boa gestão das coisas. Então, ele tem uma imagem extraordinária. O que acontece com Itamar? Itamar chega ao governo, à presidência da República, numa situação extremamente delicada, com a renúncia para evitar o impeachment do presidente Collor, que eu acho que também é um grande injustiçado, diga-se de passagem. E o fato é que ele chega ao poder de uma forma meio enviesada, porque quando você não foi eleito para aquele cargo, você sempre é tratado de uma forma diferente. Veja o Temer ainda agora. O Temer foi um bom presidente. Na verdade, maltratado e de uma forma brutal, diga-se de passagem, muito embora tenha sido o presidente que teve a coragem de fazer uma série de mudanças na estrutura socioeconômica do país, até mesmo apresentando propostas que ninguém nunca teve a coragem de apresentar, como o caso específico da nossa Previdência Social. Um país que paga 30 mil reais de aposentadoria para alguém só pode querer quebrar certamente o sistema previdenciário, porque isso não existe no mundo inteiro. Eu trabalhei 30 anos nos Estados Unidos, sou aposentado nos Estados Unidos, mas sou aposentado com 10% do que eu ganhava, e não com 100% do que eu ganhava. Então, essas coisas é que eu lembro de Itamar Franco. Itamar era um homem sério, um homem honesto. Sobretudo, à frente do poder público. Agora, o que atrapalhou muito Itamar? Quem diz isso, quem mostra o que trouxe dificuldade para a figura do Itamar, é o senador Pedro Simão, que era o melhor amigo do Itamar, diga-se de passagem, que é outra figura gigantesca da política brasileira, senador pelo Rio Grande do Sul, extraordinário homem público, homem sério, fez um voto de pobreza, diga-se de passagem, há 30 anos atrás. É um homem puro, um homem absolutamente correto. E um dia, me lembro, o senador Pedro Simão veio a Minas Gerais para poder ser o orador numa cerimônia que a Assembleia Legislativa estava fazendo em homenagem ao presidente Itamar Franco. E aí o Pedro Simão quase matou todo mundo de rir, porque o Pedro Simão dizia assim: você acha que o Itamar é um homem complicado?
o Pedro Simão falava, bateu todo mundo de rir, que ele dizia assim, você acha que o Itamar é um homem complicado? O Itamar não é um homem complicado, o Itamar é um homem muito complicado. E eu que... O Itamar era diferente. E aí eu morei no Rio Grande do Sul e conheci a figura do Pedro Simão, conhecia do Brizola, e meu pai era brisolista, e tem o Itamar, e eu me lembro que a mídia, inclusive, ela tenta desmerecer a figura do presidente já naquela época através de uma fake news, não, mas de uma passagem que era a moça no carnaval, né? Exato. E eu acho a hipocrisia e o ônus do cargo público também, né? É uma pena porque ele é uma figura extraordinária, um homem muito correto, muito sério, e que certamente teve a audácia de realmente tocar um plano de recuperação da economia brasileira, que é o plano vingador, que na verdade foi o plano que restabeleceu o Brasil no contexto internacional, da economia mundial, com certeza absoluta. Sim. E a quebradeira deixada pelo Collor foi gigante, né? Você imagina um rombo gigante nas poupanças das pessoas e que não tiveram nem como se recuperar, muitos até hoje, eu sei disso. Ele mesmo se arrepende muito disso. Ele mesmo. Com tantos anos de jornalismo na ativa, e qual o conselho que o senhor pode dar para aqueles que ousam dar notícia, dar opinião, comunicar nas redes sociais, às vezes usurpando a função de um jornalista formado? Olha só, eu tenho uma visão sobre o tal famoso diploma do jornalista. Não sou contra o diploma do jornalista, pelo contrário. Eu sou ainda do tempo em que você tinha que ter experiência para poder ter o registro de jornalista no Ministério do Trabalho, na Folha 5 do livro número 5 em Minas Gerais. É o meu registro. Agora, eu acho que, infelizmente, nós adotamos um viés totalmente diferenciado com relação à formação do profissional da imprensa. Porque como é que funciona nos outros países? Vamos dizer, notadamente nos Estados Unidos, onde eu estudei, na Universidade de Maryland, durante 4 anos, e morei durante 30 anos. Lá, o jornalista é assim. Você é engenheiro, você é médico, você é advogado. Agora que você tem um curso universitário, você quer ser jornalista, você vai fazer um curso de especialização, como se fosse um MBA, como se fosse um Master. Você vai fazer 1 ano e meio, no mínimo, pode fazer 3 se quiser. Faz 1 ano e meio para você aprender a técnica de redação, para você aprender como entender o jornalismo, até porque são coisas básicas. Eu não tive que ir na universidade para aprender a escrever, não tive que ir na universidade para poder fazer um programa de rádio e televisão. Eu fiz 2 cursos de televisão nos Estados Unidos, porque na época, era importante ter esses cursos. A televisão estava começando a realmente se mostrar, principalmente com a chegada dos equipamentos móveis, portáteis e tal. Eu quis entender, conhecer tudo isso. Mas eu acho que o jornalista, nos Estados Unidos, quando você chega na TV americana, ao invés de chamar todo mundo de cientista político, como aqui no Brasil se faz, o absurdo de todo mundo aqui ser cientista político, usar a palavra cientista para isso. Cientista é o cara que está tentando descobrir a vacina contra a Covid-19, caramba. Não é master em comunicação que se torna cientista político. Entende? Eu acho que você tem que ter, sim, jornalistas formados? Sim. Agora, lá, você vai ter o cara que vai falar sobre leis, ele é um advogado e formado em jornalismo. Você tem um cara que vai falar sobre problemas, que caiu um edifício, ele vai falar de engenharia. É um engenheiro com especialização em jornalismo. Entendeu? Médico, quem é que faz comentários, quem é que escreve sobre medicina no New York Times? Um médico formado em jornalismo. Essa é a diferença, por isso que ele não erra. Por isso que ele não erra. Ele é o profissional da área que escreve, ele vai aprender a escrever. Ele é um médico, ele é um cientista, ele agora vai aprender a escrever para o jornal. Aí ele vai virar o jornalista que escreve sobre medicina. Mas, sobretudo, ele é médico. O mesmo acontece com o engenheiro, o mesmo acontece com o advogado. Aqui não. Aqui você pega um cara que fez 4 anos de universidade fazendo um curso de jornalismo e manda ele escrever sobre direito.
manda ele escrever sobre engenharia, manda ele escrever sobre medicina. Não tem como. Entende? Quer dizer, então, essas coisas têm que ser entendidas assim. O curso de jornalismo no Brasil, ele passou a ser muito importante. Agora, ele tem que ser importante, sim, ele é importante, mas ele tem que vir acompanhado de uma instrução maior antes do curso de jornalismo. Como se fosse um master, como se fosse um PhD, como se fosse um curso superior. Assim que eu entendo. Tá certo. Ministro Hélio Costa, eu gostaria muito mesmo de agradecer a participação do programa. Eu peço que qualquer problema, qualquer iniciativa de intervenção, mas eu acho que o objetivo da entrevista foi alcançado, que foi discutir a importância das telecomunicações na integração regional do Brasil. Né? A gente precisa comunicar com o Amazonas, com o Acre, com o Rio Grande do Sul, com o Goiás, enfim, integrar esse imenso território. O Fernando está aí como é um geógrafo e sabe da importância disso. E deixo aqui novamente os meus comentários, que a sua passagem pelo Ministério das Comunicações despertou a atenção do brasileiro, daquele brasileiro que pensa, daquele brasileiro que sabe da importância de comunicar. O senhor despertou realmente o debate das comunicações no Brasil, e foi muito importante a sua passagem pelo Ministério. Eu espero que a gente possa ter uma oportunidade de uma nova entrevista, de novo com o senhor, para a gente debater ainda mais as questões do Brasil, as questões de Minas. Eu não falei do Covid-19 em Minas Gerais, eu não falei da questão dos políticos que foram eleitos negando a política, que eu gostaria de debater com o senhor também. Eu não falei da questão que o coronavírus está sufocando o debate das eleições municipais desse ano de 2020. A gente também está numa pré-campanha já para a presidência em 2022, vendo aí Lula, Haddad, Ciro Gomes, Marina Silva, Flávio Dino aí disputando como possíveis pré-candidatos. Gostaria de ter abordado isso com o senhor também, mas fica para uma próxima entrevista, para uma próxima oportunidade, se assim o senhor permitir também, se Deus também quiser, e a tecnologia também nos abençoar. Então, um forte abraço, ministro, e despeça do nosso público. Bom, Bruno, muito obrigado. Eu realmente fico muito feliz de ter podido participar. Eu achei até que 1h30 nós íamos cansar o pessoal que está do outro lado aí acompanhando. Espero que a gente tenha cumprido essa tarefa de passar por quase 10 ou 15 assuntos diferentes, né? Mas certamente de importância, cada um deles, para que a gente possa debater. Me coloco inteiramente às suas ordens. Gostaria até de voltar um dia para a gente falar especificamente de algumas coisas da comunicação, como o futuro da comunicação, que eu acredito muito no que eu disse, né? A gente tem que se preparar para esse futuro da comunicação. Fico às suas ordens. Muito obrigado. E, sobretudo, a oportunidade que me deu de conhecer você e de conhecer o Fernando. Acabei de dizer para o Fernando que vou deixar o meu telefone, celular e e-mails para você passar para o Fernando, porque gostaria de continuar mantendo contato. Tá certo. Muito obrigado, ministro Hélio Costa, pela sua participação. E também você, Fernando, desejo sucesso agora na sua jornada na vida política. Eu acho que Rio Verde precisa realmente de um projeto municipal desenvolvimentista. Eu acho que a geografia passa por isso, mapear os bairros. Eu tive uma conversa, sou aluno ainda, você falando das importâncias de saber os pontos, qual a distância que cada posto de saúde para atender um raio de determinada população, qual escola municipal atende a quantidade, os projetos, as suas ideias, para uma gestão passada e que o prefeito pôs a mãozinha em cima e não foi para frente. Então, quem sabe com você, com o poder político na mão, com o mandato eleito na mão do povo, possa conseguir fazer isso, para que Rio Verde realmente conheça o que é desenvolvimento. Porque cidade rica é cidade que o povo é rico, não só a riqueza na mão de poucos, né, Fernando? Obrigado, Bruno, obrigado pelas palavras e fico lisonjeado pelo seu convite de dividir essa live, de ter essa conversa com o ministro Hélio Costa. Foi muito gratificante, foi surpreendentemente agradável e realmente discutimos com a devida consciência e com a devida
necessidade de cada um dos assuntos e que merecem ser aprofundados, sim, porque nós precisamos de um planejamento territorial para a cidade, nós precisamos de um planejamento econômico e social para o país, e isso tudo necessariamente passa por uma autonomia técnica e também passa por uma consciência política de quem realmente precisa e de quem realmente deve ser contemplado. Não é possível que a gente permaneça, como o ministro falou, com apenas 4 bancos, não é possível que a gente permaneça com altas taxas, não é possível que a gente permaneça sobrecarregando o trabalhador. E só para me despedir, gostaria de mandar o meu abraço e o meu apoio para os trabalhadores e trabalhadoras que foram acometidos pela Covid aqui na cidade, e nós tivemos vários casos, e isso também entra dentro do planejamento das empresas, entra dentro da gestão. É preciso nós tomarmos esse cuidado, e fico à disposição, me coloco à disposição para outras conversas, e espero poder auxiliar a cidade e a população de Rio Verde a continuar crescendo, a continuar se desenvolvendo, e, sobretudo, a nós termos uma vida com qualidade para nossos cidadãos e uma vida de oportunidades para a nossa população. É isso. Fernando, toda vez que eu vejo uma pessoa de bem, como você, com a qualificação que você tem, professor, e uma pessoa que tem conhecimento extraordinário das coisas do Brasil, da sua cidade, se candidatar, eu fico feliz, porque o Brasil precisa de gente como você. Então, eu quero me colocar à sua disposição. Na sua campanha de vereador, você me avisa, eu vou gravar um vídeo, porque, afinal de contas, eu costumo recitar, e vou apenas citar aqui o que aconteceu comigo. 4 vezes eu tive 3,5 milhões de votos dos mineiros. Eu acho que isso é uma coisa tão extraordinária que eu me sinto plenamente feliz de poder dizer assim, olha, a minha carreira pública ela durou 25 anos, eu fui deputado federal 2 vezes, senador e ministro, mas eu me sinto muito bem de ter entrado na vida pública e ter feito tudo que fiz. E eu desejo muito sucesso para você, que bom para a cidade que vai ter um vereador competente, capaz, sério e honesto como você. Obrigado, ministro. Uma satisfação, uma alegria muito grande ter podido passar essa impressão, e pode ter certeza que é isso que vamos buscar, é isso que eu vou tentar, com a mesma garra que a gente fazia dentro de sala de aula e nos projetos aí que já fizemos pela cidade, nos outros. Fico muito agradecido. Grande abraço. Um abraço a todos.